Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lucas da Cruz Carvalho, da turma 1C de Ciências Biológicas. E hoje vou falar um pouco sobre um artigo bem interessante envolvendo as áreas de paleontologia e de microbiologia. Bem, antes de falar propriamente sobre o artigo, eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o assunto, visto que quando a gente fala de dinossauros, obviamente a gente está falando do registro fóssil, que é onde esses materiais são encontrados. Primeiramente, os fósseis são os restos ou os vestígios de seres vivos que viveram no passado. Os restos são chamados de somatofósseis e compreende principalmente ossos, garras, pele, tudo que era parte do organismo vivo. Já os vestígios são chamados de icnofósseis, que são literalmente os vestígios de alguma atividade biológica. Podem ser cocô fossilizado, que a gente chama de coprólito, podem ser pegadas, rastros e por aí vai. A fossilização ocorre quando um organismo morre e ele acaba sendo soterrado por sedimentos. Esse soterramento geralmente tem que acontecer rápido para evitar a decomposição e preservar mais partes ou preservar em melhor qualidade o organismo que foi ali soterrado. Geralmente, o que é encontrado no registro fóssil são geralmente as partes mais duras, como carapaças, conchas, garras, ossos, justamente por esse material ser mais resistente e resistir mais aos processos tafonômicos, como a erosão, o transporte, a quebra, o pisoteamento. Tudo isso pode interferir na forma como o material é preservado. Mas tem raras exceções, onde tecido mole acaba sendo preservado. A gente acaba chamando de tecido mole aqueles tecidos que eram moles quando o animal estava vivo, como por exemplo cristas, penas, pedaços de músculo, vasos sanguíneos, mas que raramente são preservados. Já os biofilmes, eu vou usar a descrição dada pelo próprio artigo, que ele determina que os biofilmes são sistemas complexos produzidos por praticamente todas as bactérias e em quase todos os limites de água-superfície e são onipresentes na natureza. Eles fornecem um meio protetor contra mudanças no ambiente mais amplo devido a níveis de pH e toxinas, etc. Eles são viscosos, flexíveis e duradouros através da mineralização. Os biofilmes recentes seriam naturalmente flexíveis e elásticos, ao mesmo tempo que duplicam a forma das superfícies nas quais se formaram. O estudo desse material se deu a partir de um tecido encontrado em um fóssil de tiranossauro da formação Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos, e que primeiramente foi identificado como tecido mole preservado. Porém, esse estudo acabou fazendo uma revisão e chegou a uma outra conclusão. O material que foi analisado aqui nesse artigo foram vários fósseis, tanto da formação Hell Creek, formação Lance, de outras duas formações que datam do Cretáceo, e também materiais de outros animais de outros períodos geológicos, como o Paleoceno, Eoceno e o Pleistoceno. Para realizar os estudos nesse artigo, foram utilizados microscópios eletrônicos de varredura, que analisaram fragmentos de até 10 milímetros obtidos a partir da fragmentação por pressão desses materiais. A partir da análise foram gerados mapas de elementos de baixa densidade. Além disso, também foi realizado o cultivo de biofilme bacteriano a fim de realizar comparações com o material encontrado. Esses biofilmes foram cultivados com o seguinte método. Pegaram 2 galões de água obtido de um lago local e foram colocados em um balde de 5 galões e foram reticulados com uma pequena bomba de temperatura ambiente. 5 novas lâminas de microscópios foram colocadas no fundo com 100 mg do nutriente glicose adicionados à água. A amostra de água foram coletadas a partir de 2 dias para monitorar a população microbiana. Uma lâmina foi removida e examinada ao microscópio óptico a cada poucos dias para monitorar a taxa de acúmulo de biofilme e as lâminas foram deixadas secar a temperatura ambiente durante vários dias. A partir do material extraído de fragmentos de ossos de dinossauros, foi feito um gráfico utilizando uma microscopia em infravermelho e este gráfico acabou indicando a presença forte do elemento oxigênio e de ferro. Alguns corpos com formatos framboides foram encontrados em vários fósseis. Esses formatos são geralmente encontrados em alguns minerais sedimentares, principalmente a pirita. O material desta imagem e o que foi utilizado para gerar o gráfico anterior foi retirado de uma falange perfeitamente preservada de tartaruga. Posteriormente, também foram coletados de outros espécimes não também preservados. Diferente do que se pensava, estes framboides são encontrados em vários materiais fósseis, também em fumarolas negras e em tapetes de algas, e estão mais relacionados ao sedimento do que aos fósseis em si. Outros materiais, também bastante interessantes, foram encontrados alguns túbulos macios, flexíveis e ramificados,
que foram encontrados dentro dos canais vasculares dos ossos, levantando a hipótese de que seriam vasos sanguíneos preservados. Após um processo de desmineralização realizado com banhos de ácido, os túbulos que possuíam o tamanho e formato de canais vasculares permaneceram presentes. Como foi dito anteriormente, esses tubos se faziam presentes nos canais vasculares dos ossos fraturados. Eles formavam algumas camadas que são marcadas pela presença de ferro em sua composição e, em muitos casos, não apresentavam mineralização, indicando que seria um material orgânico não mineralizado, ou seja, não era fóssil, mas estava presente dentro dos fósseis. Já esta imagem, em cinza, é uma imagem capturada pelo microscópio eletrônico de varredura. Em sobreposição a ela, nós temos a cor verde, que indica a presença de cálcio do próprio osso, e já a cor vermelha indica a presença de ferro. Essa imagem acaba por destacar a dificuldade na identificação das estruturas e a sua composição com base apenas na observação, que foi algo comentado pelos autores ao longo do artigo. Outra característica bastante interessante são alguns poros encontrados na superfície dos tromboides, que se parecem com bolhas. Esses mesmos poros são encontrados no revestimento superficial do canal vascular. Estes poros são inconsistentes com a origem mineral e mostram que os mesmos revestimentos cobrem os canais vasculares, tromboides e cristais encontrados nos vazios dos ossos. O revestimento dessa estrutura adicional implica que este fenômeno não é exclusivo dos vasos sanguíneos preservados, que só estariam presentes nas paredes dos canais. Após a fragmentação dos fósseis para análise, foram observadas algumas lacunas, que acabam revelando uma variedade de estruturas. As estruturas presentes são esferas e bastonetes submicroscópicos, que acabaram sendo confundidos com osteócitos, mas a sua morfologia acabou sendo mais consistente com estruturas bacterianas, segundo os autores. Por fim, a última estrutura aqui analisada foram o que os autores primeiramente identificaram como fissuras, mas que na verdade são canais presentes nos fósseis que apresentam ramificações e padrões que são inconsistentes com processos inorgânicos. Segundo os autores, a análise minuciosa acabou demonstrando que o mais provável para a formação destas calhas seriam a atividade de bactérias que nadam no meio viscoso, reforçando a ideia que seriam um biofilme bacteriano que teriam formado essas estruturas presentes. Para bater o martelo sobre a identificação desses materiais, foram coletadas amostras da carapaça de tartarugas fósseis, que foram submetidos à espectroscopia infravermelha e comparados com os espectros de biofilmes modernos e de colágeno. A correlação cruzada acabou demonstrando uma correspondência de 83% entre os biofilmes modernos e esse material da espécime fóssil, com apenas uma correlação de 37% com o colágeno moderno. Por fim, para concluir, eu gostaria de citar um trecho específico do artigo que ele conclui muito bem os resultados obtidos a partir do estudo. Abre aspas, a detecção de estruturas semelhantes pelo conjunto de trabalhos anteriores ao longo do tempo e dos táxons sugere uma sobreposição com essa pesquisa. Quando os biofilmes revestem um substrato e esse substrato é posteriormente removido, o biofilme reterá grande parte da morfologia original. Isso pode explicar a quantidade e semelhança de estruturas encontradas em fósseis e indica que é improvável que essas estruturas sejam tecidos de dinossauros preservados, mas sim o produto de atividade bacteriana comum. Ou seja, a conclusão é que os materiais analisados nesse artigo são biofilmes bacterianos que acabaram adquirindo a forma, a morfologia das estruturas do animal quando ele estava vivo. Essas bactérias acabaram entrando nos poros do fóssil e acabaram adquirindo a morfologia do tecido que estava antes ali. Por fim, eu gostaria de destacar 2 pontos nesse artigo. O primeiro é um ponto positivo, que é acerca dos materiais de várias localidades, de vários animais e de vários períodos geológicos diferentes, o que acabou possibilitando a identificação de um padrão, que seria, no caso, a presença deste biofilme, não estando tão relacionado com o fóssil em si, mas mais próximo ao sedimento. Já o ponto negativo é que o artigo não especifica a maioria dos animais do qual esses materiais são coletados, e mantém uma ordem relativamente confusa de apresentação desses materiais. Em uma hora ele fala dos tromboides, depois ele fala das calhas, depois volta a falar dos tromboides, depois volta a falar de outra coisa, depois volta a falar da análise dos tromboides. Isso acabou deixando a leitura um pouco confusa. E também ele não especifica todos os animais que foi utilizado. Ele mostra inicialmente na tabela de quais animais ele acabou coletando o material, mas no corpo do artigo ele só fala da tartaruga e de um fóssil de T-Rex, o que
deixa meio confuso. Por fim, é isso. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção. Até o próximo.